Olá pessoal, estamos dando início a mais essa aula de arquitetura de software, cujo objetivo é concluir a nossa discussão sobre a arquitetura de soluções corporativas. Então, na última aula, as equipes fizeram todo um trabalho para poder relacionar e identificar como são essas arquiteturas corporativas e tentar relacioná-las aos seus projetos. Agora nós vamos, com a aula de hoje, concluir esta lógica de como é o funcionamento. Óbvio que a gente não vai conseguir esgotar aqui toda a discussão, mas vamos avançar naquilo que é principalmente muito importante para vocês nesse momento. Então, só para dar andamento aqui na nossa discussão, eu estou aqui com o calendário de aulas da disciplina. É muito importante, eu sempre gosto de colocar isso aqui no começo para situar vocês onde estamos, né? A minha ideia hoje já era iniciar as discussões sobre padrão de projeto. Esse é o próximo tópico de vocês, né? O que a gente vai começar a falar agora, já na próxima aula. Então, mas eu percebi que como a gente teve uma discussão, as equipes apresentaram da semana passada, essa discussão, eu achei que esta semana é importante a gente fazer uma conclusão disso. Eu vou mostrar para vocês mais alguns vídeos onde eu faço alguma exemplificação de como são essas arquiteturas corporativas. E daí, a partir da próxima semana, nós viramos a chave agora para a discussão sobre padrões de projeto. E aí sim, vamos praticamente até o final da disciplina com esse novo tópico. Então, hoje é a nossa conclusão aí de arquiteturas corporativas. Neste calendário está o calendário de duas turmas, a turma que eu tenho aula nas segundas-feiras e nas quartas, né? São turmas distintas, mas o tema é o mesmo. Então, esta aula que eu estou gravando serve de aplicação para as duas, né? Então, vamos lá, vamos para o próximo conteúdo. Então, falando um pouco sobre padrões de arquitetura corporativas, nós vamos ver aqui rapidamente nessa aula como é esse processo de arquitetura e desenvolvimento, porque quando você pensa na arquitetura, você só pensa na arquitetura porque você tem que desenvolver alguma coisa. Então, fazer essa relação entre uma coisa e outra é fundamental para o aprendizado, ok? E eu coloquei com vocês aí dentro uma das competências que vocês tiveram que analisar, qual era a diferença entre sistema de pequena e grande escala, né? E o que, naturalmente, quando você pensa no sistema de pequena e grande escala, ou de pequeno e grande porte, quais são as consequências disso no processo arquitetural, quando você pensa na solução? Então, tudo isso implica, de alguma forma, porque você está fazendo um software que é um software pequeno, tem uma solução arquitetural. Se o software é de maior arquitetura, né, de maior escala, ele tem uma solução diferente. E, normalmente, quando a gente fala de software de grande escala, nós estamos falando de softwares que serão utilizados por centenas ou milhares de usuários, né? Então, assim, e um uso praticamente diário, exige grande esforço de processamento, de armazenamento. Então, naturalmente, essa solução não é uma solução arquitetural simples. Precisa de um trabalho muito cuidadoso aí para poder fazer uma boa solução. E assim, por que a divisão arquitetural back-end e front-end? Então vocês percebem que à medida que a gente vai avançando na discussão sobre a arquitetura de software, vão surgindo termos novos. Então, o conceito de back-end e front-end, por que vai começando a ter essa separação? Então a arquitetura vai tentando explicar essas coisas, né? Então, a necessidade de arquitetos e desenvolvedores full stack, que é os arquitetos e desenvolvedores que dominam toda essa pilha de software, o quanto tem de software envolvido, de soluções envolvidas para fazer um software de médio ou grande porte, a complexidade que tem por trás disso e o tipo de profissional que é exigido para poder fazer esse tipo de software, ok? E aí, óbvio que a gente também teve uma discussão na última aula sobre as diferenças entre o padrão MVC e a arquitetura multicamadas, a arquitetura orientada a serviços, né? Então, eu não irei esgotar nessa aula a tentativa de explicar tudo isso para vocês, até porque a gente tem aulas anteriores que a gente já discutiu vários aspectos disso, mas
nós vamos hoje ter uma conclusão com algumas coisas aí que eu vou falar sobre a multicamadas, sobre a orientação a serviços, né? Nós vamos fazer uma introdução aí basicamente de como funciona a estrutura de arquiteturas orientadas a serviço. Óbvio que a gente não vai avançar necessariamente para o SOA puro. O SOA puro é uma discussão, é um tópico que daria para a gente falar aí praticamente uma disciplina toda, tá certo? Bom, e é óbvio que quando a gente fala disso, isso tem uma implicação, quando a gente fala de uma arquitetura corporativa, de todos os recursos necessários para criar uma boa solução de software. Como é que você cria ela, você desenvolve, e como que você distribui isso para que ele rode num ambiente na nuvem, principalmente, né? Então, como é que você aplica isso tudo para você poder fazer a entrega desse produto que é o sistema ou software que você está desenvolvendo? Então, tudo isso passa pelo padrão de arquiteturas corporativas. E alguém vai ter que se preocupar, num primeiro momento, com tudo que será utilizado para esse desenvolvimento desse software, desse sistema. Então, esse é o papel da arquitetura corporativa, principalmente quando olhando para o mercado da forma como ele existe. E óbvio que a gente poderia talvez citar inúmeros materiais para vocês como base, como referência, mas eu acho que mais do que nunca, quando a gente fala de arquitetura, é bom citar, e é muito interessante citar pelo menos esse livro, que é o livro do Martin Fowler, que trata aí de padrões de arquiteturas corporativas. Então, muito do que a gente está discutindo nessas últimas aulas falando de arquitetura corporativa está nesse livro. Então, quem tiver interesse de aprofundar e aprender mais aí, aproveita, pega esse livro e começa a dar uma estudada nele, que muita coisa que a gente está explicando e está discutindo aqui está nesse livro, ok? Bom, recapitulando e ao mesmo tempo fazendo a conclusão de tudo que estudamos até aqui, nós começamos essa disciplina falando sobre abstrações, que a arquitetura de software, ela por si ela é uma abstração. E ela vai tentando gerar, durante todo esse processo de desenvolvimento de software, as visões que um arquiteto tem de um sistema. Como é que esse sistema funciona? Então, a gente montou no primeiro bimestre, principalmente, um documento de arquitetura de software, onde a gente foi tentando colocar quais são essas visões. E agora, nessas últimas aulas, a gente está vendo assim, dado que temos aquelas divisões, o que é que resolve essas divisões? Como é que se cria essas divisões? E aí, nós temos aqui as divisões do sistema. Um sistema, ele pode ser composto por um único software, mas normalmente ele é composto por vários softwares. E esses vários softwares implicam em o sistema operacional em que ele está rodando, implica se ele está na nuvem, se ele depende de outros softwares para poder realizar a sua execução, se o que eu estou propondo está sendo solucionado, né, com um único software, ou com 2 softwares, ou com 3 softwares. Então, dependendo do problema ou da situação que está se lidando, o sistema ele é dividido em vários softwares, ele não é único. Então esta é a primeira percepção que a gente tem que sair agora dessa visão de arquitetura de software, principalmente no modelo corporativo. E a próxima percepção, e esta é importante, é que depois que a gente pensou que a gente chegou no ponto de começar a construir um sistema, construir um software, este software ainda pode ser fragmentado, ou seja, dividido no que nós chamaríamos de camadas físicas. Então, para que ele funcione bem, ele pode ter uma camada de apresentação rodando num servidor, a camada de serviços no outro, domínio no outro e dados na outra. Então, todos esses recursos que a gente está falando aqui estão implicando agora que dado que você tem um único software, dentro deste software você pode criar divisões que são divisões físicas do software e jogar essas camadas, essas partes em diferentes servidores, inclusive. Então, veja que nós fechamos o nosso escopo, nós saímos de uma divisão de sistema de uma coisa muito ampla e fomos agora para um único software e o que pode acontecer dentro desse software. E aqui nós estamos falando de camadas físicas, a gente já viu isso em aulas anteriores, né, de divisão física. Como é que esse software ele é distribuído em servidores, em equipamentos e assim por diante. E aí, para fechar essa lógica
da arquitetura de software, nós chegamos nos componentes lógicos de uma solução. Então, os componentes lógicos, normalmente aqui a gente está mostrando aí o conceito de pacotes que pode ser utilizado para fazer a distribuição do MVC. Então, o MVC, normalmente, ele é uma distribuição lógica, ele não é física, eles são componentes dentro de uma arquitetura que ajudam a organizar este software dentro de uma forma de abstração, uma forma de abstrair o funcionamento desse software. E tem uma lógica por trás disso. Por que é que usamos MVC? Então, nós já vamos na sequência discutindo um pouquinho mais aí sobre as razões de utilizar isso aí, tá? Que é, o primeiro foco está nessa questão do acoplamento, quanto um software ele é montado, como ele é montado, quantas peças que ele se divide, eles são acopladas uma na outra. Então, essas são algumas das coisas que a gente vai discutir. E, naturalmente, a coesão, né? Como é que aquilo que está dentro de um determinado pacote, como é que aquilo é coeso, é conectado. Então, isso é uma discussão já na sequência que a gente vai ter. E, por fim, dentro dos componentes lógicos, vejam vocês que chegando na parte mínima do que é um software, nós já começamos a falar ali de classes, métodos e atributos. Então, quando vocês olham bem, mesmo as classes que vão gerar os objetos de um sistema, eles são pequenas abstrações, divisões de fragmentos lá da lógica de desenvolvimento do software para poder pensar no software como um todo. Então, a arquitetura ela parte desde um alto nível de concepção de sistema até o mais baixo nível lá, que é as classes, os métodos e os atributos que compõem essa solução, esse software. Então, e aí a gente tem basicamente esses três grandes níveis, né, que é umas divisões do sistema de uma forma muito genérica, as camadas físicas que distribuem esse software em partes que são podem estar espalhadas por vários servidores, e os componentes lógicos, aqueles que estão dentro do próprio software, tentando criar então uma organização para se trabalhar com esse software, tá? Tanto que nós estamos, como eu falei, nós estamos encerrando aqui a aula de arquitetura arquitetura de softwares corporativos, né, arquitetura corporativa, e agora no próximo mês a gente vai focar principalmente lá dentro dos componentes lógicos nos padrões de projeto. Os padrões de projeto tratam principalmente ali dos componentes lógicos, como é que são construídas as partes lógicas, quais são os padrões que podem ser aplicados dentro da parte lógica para poder construir um bom software. E aí a gente vai ter um trabalho todo aí, focando agora nos padrões de projeto, tá ok? Bom, eu já comentei com vocês ali anteriormente que a gente tem dois grandes termos fortes dentro da arquitetura de software e essas são as razões pelas quais a gente começa a dividir os softwares em camadas, em componentes e faz toda essa distribuição, que é o quê? É tentar diminuir sempre o acoplamento das coisas. Então, o objetivo de dividir, né, na abstração que a gente faz, de quebrar o software em pequenas partes, é justamente o que? É para diminuir o acoplamento, a conexão entre as coisas e tornar os componentes, os módulos, o máximo reutilizável possível. Então, em alguns momentos, quando desenvolvendo software, a gente vai precisar reaproveitar partes desse sistema. E se a gente não tiver um baixo acoplamento, que a gente fala, então fica muito difícil ter que refazer o software como um todo. Então a arquitetura sempre vai tentar se preocupar em ir fazendo as partições, ou seja, tentando quebrar o máximo possível do software em partes, e a hora que a gente chegou nessas partes, tentar eliminar essas dependências que existem entre uma parte e outra, tentar reduzir ao máximo esse tipo de situação, tá ok? Então, logo, se a gente consegue um baixo acoplamento, nós conseguimos um software de alta qualidade. Obviamente que para conseguir baixo acoplamento, a gente tem um trabalho enorme, uma série de situações que a gente acaba tendo que aprender a lidar. E aí que eu falo para vocês, que vai exigindo cada vez mais arquitetos e desenvolvedores que conheçam muito sobre vários aspectos do software, que é o caso, por exemplo, do desenvolvedor que a gente chama de full stack,
ele precisa conhecer muito sobre todo o processo de software para poder entender como funciona isso como um todo, ok? E aqui, concluindo, a coesão, diferente do acoplamento, ele se preocupa muito mais com a força do relacionamento entre os elementos que estão dentro de um determinado módulo. Então, o quanto aquelas partes que ali estão realmente coesas, né? Então, quanto mais coeso for, menos indica que você precisa fazer uma nova divisão. Logo, alcançar a coesão dos elementos é o mais importante aí quando você está fazendo aquela abstração, para tentar dizer o que é que um determinado módulo, uma determinada camada ou pacote precisa ter, ok? E aí entramos na discussão do que quais são as implicações da arquitetura em múltiplas camadas ou da arquitetura corporativa, o que isto gera de trabalho e de dificuldade naturalmente aí para poder fazer um grande software. Primeiro porque ele gera para o usuário final, isso vai ser transparente. O usuário não precisa entender o que está acontecendo por trás. Mas para quem está arquitetando e para quem está desenvolvendo, entender como tudo isso funciona é importante. Então o usuário entra lá e quer fazer uma compra, quer fazer uma busca, igual está nessa figura que eu estou mostrando para vocês. Ele pode fazer essa requisição e ir para o web services, né, ou para as APIs, que a gente vai ver um pouco na parte mais prática dessa aula de hoje, e fazer a invocação. Ele faz a invocação e isso pode chamar um sistema que está numa determinada camada física, que pode estar rodando nessas divisões, um departamento pessoal, departamento de RH, de vendas. Ele pode chamar sistemas de determinado local, que está distribuído em um determinado local, processar, fazer uma requisição para outro servidor, processar também, para daí fazer a entrega da informação para o usuário. Mas para o usuário isso não aparece. Então, quando a gente tem aí múltiplas camadas, esse software, ele normalmente vai dando característica de uma arquitetura distribuída e a gente precisa ter meios, aí, mecanismos para poder transformar isso numa única visão para o usuário final. E, naturalmente, cada divisão dessa que a gente tem dentro do processo arquitetural gera uma dificuldade considerável para fazer o quê? Como é que uma camada se comunica com a outra? Como é que eu invoco a outra? Como é que eu crio? Como é que eu quebro o vínculo? Ou seja, o acoplamento entre uma camada e outra. Então, tudo isso é uma preocupação que a arquitetura acaba tendo que ter, ok? E aí, nós estamos iniciando agora, nós vamos já começar a ver um pouco da parte mais prática disso. É óbvio que se eu fosse tentar discutir tudo isso com vocês só na aula de hoje, não seria possível, porque é muita informação para ser discutida. Então, eu já estou mostrando para vocês aqui aulas que eu gravei anteriormente, estão lá no YouTube, que vocês podem usar para entender a parte do que eu estou falando. Mesmo que, por exemplo, aí eu tenho um exemplo de introdução ao ASP.NET Core MVC, mesmo sendo em ASP.NET, mesmo quem está fazendo aí em Java, né? É interessante assistir, nem que não execute o que está sendo feito em ASP.NET ali, mas que veja pelo menos a discussão do que está sendo feito. E nesse primeiro vídeo, principalmente, eu discuto muito mais em detalhes um pouco sobre esse aspecto das camadas, né, do MVC, tal, como é que ele se distribui. No segundo vídeo, ali, que é o Passos para a Criação do Projeto na Abordagem Monolítica, eu mostro a construção de uma solução em ASP.NET no modelo monolítico, onde que tudo fica dentro de uma única aplicação. Então existe um autoacoplamento, a gente diz, nesta solução. Por quê? Porque tudo fica dentro de um único módulo, tá ok? De uma única aplicação. Já no terceiro vídeo ali, que é os passos para a criação de um projeto na abordagem em camadas, eu iniciei uma discussão com vocês onde eu mostro a quebra de um software em partes que serão as camadas físicas posterior deste, que vão ajudar a compor, né, as camadas físicas desta solução que eu estava mostrando para vocês. Agora, é óbvio que aquele modelo ali que eu fiz nesse terceiro vídeo,
ele ainda é só um início do que é uma distribuição em camadas físicas. Então hoje eu vou discutir um pouquinho mais ali quais são os ganhos disso, vou falar um pouco das interdependências que existe ali nesse projeto que a gente fez na anterior, que é da abordagem em camadas, e tentar mostrar como é que isso é sanado dentro do processo de arquitetura corporativa para a gente poder ter. Então, aonde está a interrogação aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês é justamente o vídeo que eu vou gravar daqui a pouco, que eu faço uma discussão agora de como realmente ocorre essa distribuição desta arquitetura no modelo corporativo e em camadas. E o que isso implica naturalmente dentro de toda a solução que a gente tem que desenvolver. E óbvio, quando a gente fala da arquitetura corporativa neste nível, que já está distribuído em camadas, a gente começa a apontar então para o desenvolvimento de software na abordagem de serviços, que utilizam web services e tudo mais. Então, vamos ali para frente, eu vou fazer esse novo vídeo já na sequência, e aí vocês vão ter uma ideia da conclusão de como é que funciona essa arquitetura corporativa baseada em serviços agora, com a distribuição em camadas e tudo mais, ok? E assim, para não ficar exclusivamente no ASP.NET, até porque a gente está trabalhando aí com... Vocês estão trabalhando aí nas outras disciplinas com a distribuição, o uso do Spring Boot, né? Então, eu vou pegar e fazer um exemplo bem rápido, utilizando o JHipster, que mostra ali a quantidade de preocupações e componentes que precisam estar, que estão envolvidos durante a criação de uma solução, de uma aplicação e a arquitetura, e o quanto a gente tem que se preocupar na hora de montar então uma solução. Então eu tenho trabalhado, os exemplos que eu usei foram em ASP.NET, utilizando o Visual Studio, mas daí você começa a falar, nossa, mas no Visual Studio é tudo muito mais fácil, né? De certa forma sim, porque você está olhando para uma IDE que tem lá vários recursos, que está fazendo praticamente tudo para você. Mas assim, em outros momentos sem essas ideias, alguém tinha que se preocupar em fazer tudo aquilo que está sendo feito dentro do Visual Studio, tá? E eu vou utilizar aqui uma ferramenta mais ou menos equivalente ao Visual Studio para a construção de uma solução Java, já para mostrar para vocês um pouco de o quanto de coisas também tem que se preocupar quando construindo uma aplicação corporativa utilizando o Java, tá? Essa solução que eu vou fazer vai utilizar Spring Boot, e dentro dele todos os frameworks do Spring, né? E uma solução e um front-end em Angular. Então o JHipster basicamente é uma ferramenta que ajuda a integrar esses recursos e gerar tudo aquilo que está relacionado com a solução arquitetural de uma aplicação Java já pronta, né, para ir para produção mesmo. Porque é diferente de você fazer ali um aplicativo que você vai lá no Eclipse e cria lá uma aplicação web básica e começa a programar, faz lá uns CRUDs e tal, e acha que aquilo ali está pronto para ir para a produção, e não está, né? Então, nós vamos ver nesse outro vídeo toda essa dificuldade para poder montar, né, todo o trabalho que se dá para montar uma aplicação corporativa real, tá bom? Então a gente vai aí para os próximos vídeos agora.